Olá pessoal, tudo bem? A gente vai estar fazendo aqui uma pequena revisão para nossa prova aqui do terceiro ano. E a gente sabe que no caso ela vai ser sobre hidrocarbonetos, né? Daí depois o que é que acontece? Antes de falar de hidrocarbonetos, a gente tem que se lembrar de hidrogênio, tem que se lembrar de carbono. Perfeito. Daí depois aqui alguns exemplos relacionados a hidrocarbonetos presentes no nosso dia a dia. Nós temos aqui o metano, que ele é um gás existente no gás natural. Nós temos o butano, que ele está presente no gás de cozinha, juntamente com o propano. Nós temos aqui o octano, que ele no caso ele está presente na gasolina. Nas nossas aulas, nós verificamos aqui a presença de uma determinada regra, né, que é estabelecida pela EUPAC, que no caso seria referente à nomenclatura. Nós temos aqui o número de carbonos, que aí depois eu sempre reforcei acerca do MET, ET, PROP, BUT para serem decorados, que eles são mais contra-intuitivos, e depois a partir do PENT a gente pode estar associando com campeonatos esportivos. E depois aqui os tipos de ligações, que no caso seria AN para ligações simples, EN quando tem uma ligação dupla e IN quando tem uma ligação tripla. E depois aqui a gente tem aqui a função orgânica. E como a gente até o presente momento só está estudando hidrocarbonetos, a terminação seria o. Depois aqui a gente tem aqui um exemplo. Esse símbolo aqui preto significa o quê? Significa que o átomo de hidrogênio ele está para frente. E esse daqui mais riscado significa que ele está para trás. Para os nossos fins de prova, isso daqui não vai alterar, tá? Somente para fins de curiosidade. Daí depois o que acontece? Quanto número de carbonos? Nós temos 1, então vai ser MET. Quanto tipo de ligação? Nós temos as ligações simples, que no caso vai ser AN, e a função no caso vai ser hidrocarboneto, que no caso vai ser O. Então aqui nós podemos, então, juntando os nomes, nós vamos ter aqui que o nome vai ser metano. Daí depois aqui nós temos 2 carbonos, que no caso vai ser ET, tipo de ligação, no caso vai ser AN, que no caso vão ser ligações simples. Depois aqui a função vai ser hidrocarboneto. Então juntando vai ser etano. E aqui a gente tem aqui 1, 2, 3, 4. Sabemos então que o número de carbonos no caso vão ser 4, vai ser but. Nós temos aqui uma ligação tripla. Então na realidade vai ser IN, perdão aqui. No caso seria ligação tripla. Uma ligação tripla. E depois a função continua sendo hidrocarboneto. Então a terminação vai ser O. Aí agora, como exercícios, nós podemos, no caso, estar dando o nome dos seguintes compostos orgânicos abaixo. Daí depois aqui a gente tem aqui que esse daqui vai ser o quê? Vai ser metano. Esse daqui tem 2 carbonos, então aqui no caso vai ser etano. E aqui no caso a gente vai ter 1, 2, 3. Então aqui no caso vai ser propano. E aqui a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, que aqui no caso vai ser butano. E aqui no caso vai ser 1, 2, 3, 4, 5, que aqui no caso vai ser pentano. Daí depois a gente tem aqui a parte de cadeias ramificadas, que aí depois o que acontece? O composto metano, quando ele perde um hidrogênio e se liga a uma cadeia carbônica, ele acaba se tornando metil, porque o carbono só pode realizar 4 ligações. E aí depois aqui o etano se torna etil, o propano se torna propil e o butano se torna butil. Daí depois aqui, como exemplo, nós no caso podemos ter aqui 1, 2, 3, ok. Se a gente se lembrar, nas nossas aulas, nós tínhamos o quê? A parte de ramificação e a cadeia principal.
Então aqui, o que eu sempre trabalhei é como se fosse tronco de uma determinada árvore. Você tem aqui os galhos, que no caso eles têm que serem menores do que o tronco. O tronco sempre ele é mais forte. Perfeito, então vamos lá. Se por acaso a gente tem aqui 3 carbonos, a gente sabe que vai ser prop. Então a gente já coloca aqui prop. Daí depois aqui ligações simples, então aqui no caso vai ser AN. E depois é hidrocarboneto, terminação O. Aí agora a gente vai trabalhar com a ramificação. Daí depois aqui a gente vai fazer a contagem do número de carbonos. Da esquerda para a direita vai ser 1, 2, 3. Da direita para a esquerda vai ser 1, 2, 3. Então aqui no caso a gente verifica que o menor número não há, porque ambos são 2. A gente sabe que esse camarada daqui, ele seria o quê? Ele seria o metil. Então a gente pode colocar aqui como metil. Só que, assim como nós moramos em uma determinada rua e um determinado número, o metil está presente na ramificação, mas em qual carbono ele está presente? Ele está presente no segundo carbono. Então é 2-metilpropano, seria isso. E com isso, finalizamos nossa revisão. Faça uma excelente prova e até mais.